Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos comentar questões sobre vozes verbais. Assunto importante, assunto que cai em provas e assunto que agora você vai aprender assim. Vamos ao nosso trabalho? Questões sobre vozes verbais. Questão de número 1, tá aqui como 11, tá? Não tem problema. No caso de Vésteras, o calor das cavernas será transportado por tubulações para uma rede de calefação urbana. Na expressão destacada, o verbo encontra-se na voz ativa, passiva, pronominal ou reflexiva. Você tem isso aqui, ó. Será transportado. Vem para cá para eu explicar para você uma coisa. Quando você tiver um verbo auxiliar, que no caso, principalmente será o verbo ser, mais um verbo principal colocado no particípio, certo? Aquela forma que termina com ado ou ido, quando você tiver a chamada forma regular do particípio. Sempre que você tiver uma estrutura dessa natureza, você estará diante de uma voz passiva. De que tipo? Analítica. Então você pode chamar essa estrutura de voz passiva. Perceba que na questão você tem será, verbo auxiliar, mais transportado, verbo principal no particípio. Então o que você tem é uma voz passiva. Passando a frase, a pesquisa avaliou os padrões de sono para a voz passiva, a nova redação será. Então, perceba, eu tenho avaliou. O que eu tenho que observar? Este verbo está na voz ativa. E aí, eu vou me preocupar com o tempo verbal dele. Avaliou é o pretérito perfeito. E por que eu tenho que me preocupar com o tempo verbal dele? Porque essa é a chave para você acertar a questão lá nas alternativas. Deixa eu te explicar o porquê disso. Quando você faz a transposição de uma voz ativa para uma voz passiva, você precisa preservar o tempo verbal que estava na voz ativa. Então, nesse caso, nós temos a forma avaliou, tá bem? Passando para a voz passiva, eu vou ter que jogar um verbo auxiliar aqui, é o verbo ser. O verbo ser vai estar na mesma conjugação, mesmo tempo e mesmo modo. Avaliou, pretérito perfeito. Então eu pego o verbo ser e jogo no pretérito perfeito, na mesma forma. Então eu tenho aqui, ó, vai ficar foi. Foi. E agora o verbo principal eu passo para o particípio, sempre fazendo a concordância. Se eu tenho ali, ó, os padrões de sono. A pesquisa avaliou os padrões de sono. Então, os padrões de sono tá no plural, né? Então, vai ser assim, ó, os padrões de sono foram, ó, porque eu tenho que fazer concordância, avaliados, beleza? Os padrões de sono foram avaliados pela pesquisa. E é isso que você vai procurar nas alternativas. Vem comigo. Os padrões de sono estão sendo avaliados. Não dá. Foi avaliada. Não dá. Foram avaliados. Deu. Serão abalizados. Por cara, até mudou o verbo, meu. A pesquisa avalia. Aqui está na voz ativa ainda. Então, o único que manteve a voz passiva está aqui, letra C. Depois, transpondo a oração. Experiências de quase morte já permeiam a cultura popular. Para a voz verbal passiva analítica, a nova redação será. Dica que eu vou dar para você. O maluco falou, voz passiva analítica é aquela maior, é aquela com a locução verbal. Se ele tivesse dito para você voz passiva sintética, seria aquela formada com a palavra ser. Beleza? Então, o que você vai fazer? Ele pediu a analítica. Se aparecer alguma com a palavra ser, você descarta. Vamos lá. A primeira já está com o ser. Descartei. Agora, você pega aqui, ó, permeiam, o verbo permear, que está no presente. Elimina tudo que não estiver no presente. Seria, não está no presente. Foi, não está no presente, tá? Agora, veja.
aqui eu só tenho um verbo, permear. Então, quantos auxiliares eu vou ter? Um auxiliar e um verbo principal. Aqui ele coloca está sendo permeada. Aqui eu tenho dois auxiliares e um está no gerúndio, mas não tem gerúndio na frase principal. Então a única que poderá ser é a cultura popular já é permeada por experiências de quase morte. Letra D, mantendo aqui o tempo verbal e passando o verbo principal para o particípio. A próxima questão. Em qual dos trechos desse excerto se pode ver emprego de uma locução verbal indicativa de voz passiva? Ó, ele já entregou para você. Locução verbal. Procura o verbo auxiliar e um verbo no particípio. A Câmara aprovou, voz ativa. Que prevê, voz ativa. Desempenham, voz ativa. O texto segue para ser deliberado, verbo auxiliar, verbo principal no particípio. Resposta é a letra D. Delícia, né? Olha a próxima. Observe as orações a seguir, assinale a alternativa em que a oração não está estruturada na voz passiva. Então vamos lá. Vai procurar os verbos auxiliares aqui, ó. São, ser. Agora aqui eu não tenho um verbo auxiliar, certo? Um verbo auxiliar ser. Então aqui, ó, voz passiva, olha o verbo no particípio. Verbo no particípio, verbo no particípio. Na letra D eu não tenho. Letra D, Brandão 2001 explica haver 5 fases no método Paulo Freire. Eu tenho o verbo explicar, voz ativa, e eu tenho o verbo haver, que não está na voz passiva aqui. Então, sem dificuldade alguma, eu digo que a resposta é a letra D, a única que não tem voz passiva. A próxima, no caso, caso a oração nos sermões pregava o trabalho árduo, fosse reescrita na voz passiva analítica, tá? Sem o C. A construção correta seria, ó, elimina o C aqui, ó. Beleza? Nos sermões pregam o trabalho duro. Não dá. Por quê? Porque aqui, ó, tá na voz ativa. Eu preciso de um verbo auxiliar, que é o verbo ser. Pregava, tá no pretérito imperfeito. Qual é o pretérito imperfeito do verbo ser? É essa forma aqui, ó. Era. Tá? Então eu tenho aqui para eliminar isso aqui, que não tem verbo auxiliar, e aqui também eliminei porque o foi é pretérito perfeito. O pretérito imperfeito está aqui. Então a resposta, letra B, nos sermões o trabalho duro era pregado. Ótimo. Simples. Próxima. A conversão correta da voz passiva analítica para sintética do trecho a fluoração das águas de abastecimento público foi aplicada pela primeira vez no Brasil em 1953 é, ó, preste atenção. Ele pediu para você passar a voz passiva analítica, ou seja, a forma que tem a locução verbal para a voz passiva sintética. O que acontece nessa circunstância? Você vai eliminar o verbo auxiliar e no lugar dele você vai utilizar a palavra ser, perfeito? Só que o que acontece? Agora você tem que pegar esse tempo e esse modo verbal que você tem aqui, ó, tipo foram, que está no pretérito, e jogar para o verbo principal. Ele não fica mais no particípio. Então você pega, por exemplo, o verbo avaliar e você vai escrever avaliou mais a palavra ser. Nesse caso ele está dizendo assim, ó, a fluoração das águas foi aplicada. Eu começo com o verbo aplicar jogando no pretérito, porque eu tenho foi, que é pretérito perfeito. Então, aplicou, e agora eu jogo a palavra ser. Aplicou-se. Por que no singular? Porque o sujeito é a fluoração. Beleza? Porque o sujeito é a fluoração. Se isso estivesse no plural, por exemplo, as fluorações, eu escreveria aplicaram-se, por causa da concordância, né? Regra de concordância. Então aqui, deixa eu colocar aqui o meu negócio que tinha caído. Então aqui, ó, eu tenho a resposta correta. Vamos dar uma olhada? Olha só.
Opa, deixa eu só arrumar aqui que caiu ali o meu negocinho. Fica tranquilo. Aí, já apareceu bonitinho. Então, olha só, foi aplicado, eu tenho que observar o tempo verbal. Vamos lá comigo, aplicava, pretérito imperfeito, tá? Aplicou, tá faltando o C. Depois, fez a aplicação, não dá. Depois, houve a aplicação, também não dá. Aplicou-se, do jeito que eu coloquei no quadro, a fluoração. Observou o tempo, o modo e a palavra ser. Resposta, letra E. Você está vendo como é que é o princípio disso? É observar a conjugação e a estrutura de voz passiva. Próxima questão. Na voz passiva, a ênfase do enunciado recai no alvo da ação e não em quem pratica. Exatamente. Isso pode ser comprovado com o seguinte enunciado do texto. Então vamos procurar uma frase na voz passiva, tá? Encontrou um refúgio se incrustando na pedra em Nassau. Depois, a rocha passou a liberar gás que matava. Mulher que participou para matar. Visitantes encontraram partida em 2 pedaços. Pedra da Morte das Montanhas é considerada objeto real da lenda. Cara, se você parar para pensar, a única que apresenta estrutura de voz passiva analítica aqui é a letra E. Por quê? Porque é encontrado, ó, verbo auxiliar mais verbo principal, nesse caso aqui, ó, no particípio. Pablão, mas por que essa se incrustando não pode ser? Porque essa aqui é uma ação reflexiva, uma ação que recai sobre o praticante. Isso é voz reflexiva e não voz passiva. Olha a próxima aí para você. Ao se transpor o trecho acima para a voz passiva analítica, a forma verbal resultante será, nesse caso aqui, ó, cancelaram, cancelariam, foi cancelado, cancelaram, seria cancelado. Nesse caso aqui, o professor comeu bola e não colocou o comando da questão, mas eu adapto para você, tá? Eu já digo para você de antemão que isso não pode ser, isso não pode ser, eu tenho que ter uma frase pelo menos com um verbo auxiliar, tá? Então, vamos jogar que a resposta seja a letra C. Então, olha só, o povo cancelou o evento. Lindo. Transpondo isso aqui para a voz passiva, o evento foi cancelado pelo povo. Pronto, e a resposta está aqui. Se a questão não aparece completa, o professor completa para você. Joga no peitão que dá tudo certo. Próxima, a correta transposição da voz ativa para a passiva na seguinte passagem. Então vamos lá. Ele quer que você transponha da ativa para a passiva, tá? A professora nos oferecia um espelho. Eu tenho aqui, ó, oferecia, tá? E aí eu preciso observar se o tempo verbal se mantém. Oferecia é pretérito imperfeito. Era é pretérito imperfeito. Oferecido, tá aqui o verbo no particípio. E o nos, no particípio. E o nos está conectado ao auxiliar aqui, porque é possível, né? Afinal de contas, ele quis utilizar o pronome. Então, essa forma nos parece correta. Vejamos a próxima. A atenção recai. O que é avaliado recai sobre a atenção. Veja, aqui não houve transposição do verbo, né? Ele só inverteu a frase. Aqui está na voz ativa. Avaliar supõe faixas de mensuração. Supõe-se faixas de mensuração ao avaliar, mas está faltando a concordância aqui, ó. Deveria ser supõem-se faixas de mensuração, porque isso aqui passa a ser sujeito e o verbo deveria estar no plural para concordar. Estávamos sendo convocados para uma tarefa. Isso aqui já está na voz passiva, tá? Aqui, uma tarefa nos estava convocando e aqui passou para ativa. Então, não dá. Precisávamos enfeitar nossa verdade.
Era preciso que enfeitássemos nossa verdade. Precisávamos, ele trocou por era preciso. Cuidado. Por quê? Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse aqui é um verbo transitivo indireto. Ele não tem voz passiva. Essa construção aqui é uma perífrase verbal, tá? Não é uma voz passiva. Então, a única que apresenta voz passiva corretamente é a letra A. Talvez essa tenha sido a questãozinha mais difícil do nosso simulado, das nossas questões comentadas. Se você curtiu essas questões, então agora deixa um comentário, like no vídeo, faça inscrição no canal, ative as notificações e navegue por este mar que é o meu canal de língua portuguesa, porque há muita coisa para você assistir aqui. Lembrando que se você for um fã de mitologia, assim como eu tenho um canal chamado Mitos e Lendas, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, em que eu trago vários mitos e várias lendas da mitologia, todas narradas para você ir para lá, fazer a sua inscrição e também consumir todo o conteúdo. Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!